Sun Jin-woo está prestes a passar por um novo teste de aptidão. Qual será o novo rank de Sung? Seu pai também voltou após ficar 10 anos preso em uma dungeon. Ele agora é um foragido nos Estados Unidos e conseguiu derrotar o caçador de rank S, Hwang Dong-soo. Sung estava na sala de espera junto de outros caçadores que iriam fazer o teste para saber qual seria o seu rank. Um deles diz para Sung e os outros não ficarem nervosos. Se eles conseguissem rank D ou maior, poderiam ser recrutados por algum olheiro que estava ali. Todos esses olheiros são de guildas pequenas diferentes. Essas guildas não têm muitos caçadores, por isso os olheiros tentam atrair os caçadores novatos logo depois de serem avaliados. Porém, era melhor não se juntar a eles. Guildas pequenas fazem raids perigosas e a taxa de mortalidade era muito alta. Sung se lembra que ninguém o procurou quando ele se tornou um caçador. Afinal, ele era o mais fraco dos caçadores de rank E. O homem que conversava com Sung era o próximo. Ele diz que não precisavam se preocupar. Se não forem colocados no rank E, não teriam problemas para manter suas vidas. O outro homem ao lado de Sung estava muito nervoso. Ele queria entrar em uma guilda grande e ganhar bastante dinheiro para quitar suas dívidas. Sua meta era conseguir ao menos o rank C. Naquela sociedade, o rank pode mudar a vida de muitos. Isso porque a força de um caçador é determinada por seu rank, não importa o quanto pratiquem com seus corpos ou armas. Não é fácil compensar a lacuna imposta pelos ranks, e a diferença na renda também era gritante. Sung se lembra que o Sr. Song não conseguiu aguentar muito tempo lutando contra Kang Taishik. Mesmo sendo muito habilidoso com espada, a diferença dos ranks falou mais alto. O homem que estava conversando com Sung anteriormente sai da sala de avaliação. Ele estava pálido. Seu rank era E. O homem ao lado de Sung estava ansioso e por isso cede o seu lugar para Jin-woo. Sung entra na sala de avaliação. A instrutora pede para ele colocar sua mão no cristal negro e então aguardar. Sung toca o cristal e acontece um erro. Ela tenta fazer o procedimento novamente. O informante de Baek chega até o local. Ele então vai checar a máquina. Ele fica assustado e então pede para a instrutora chamar o seu superior imediatamente. A mulher não entende o porquê disso e o gerente auxiliar então responde: "Isso não é um erro, isso quer dizer imensurável. Você não entende? Significa que nosso medidor é incapaz de medir o poder mágico dele. Esse homem é o 10º da Coreia do Sul. Ele é um rank S." Sung Jin-woo agora é o 10º caçador de rank S da Coreia do Sul. Vemos Wo Jin-chul encontrando com alguém que perguntava sobre Hwang Dong-soo. Ele queria saber quem ajudou a guilda do Tigre Branco no Portal Vermelho. Jin-chul responde que não foi Dong-soo. O homem chega à conclusão que Jin-chul sabia quem era o verdadeiro envolvido. O inspetor-chefe apenas responde que não ficou no local até o Portal Vermelho se abrir. O homem misterioso diz que entendeu, porém ele estava mais intrigado com a descoberta da formiga com asas da ilha Jeju. Ele diz que a guilda Hunters irá cooperar totalmente se for preciso voltar à ilha Jeju. O homem também diz que o prédio B estava barulhento hoje. Jin-chul acredita que seja algum caçador novato fazendo bagunça por causa de seu rank. Quando Jin-chul estava prestes a sair, o homem fala que também iria junto, afinal ele estava curioso. O inspetor então entende que aquele cara sentiu alguma coisa. Por causa da impressão gentil que ele passava, eu quase me esqueci que tipo de homem ele é. Enquanto isso, o gerente auxiliar pede para Jin-woo voltar até ali em 3 dias. Afinal, aquele medidor de rank não tinha capacidade para medir o poder de Sung. Todos na fila de espera ficam surpresos. Isso quer dizer que esse cara é um caçador de rank S. Os olheiros das guildas pequenas até pensam em fazer uma oferta para Sung, porém eles acreditam que não terão dinheiro suficiente para oferecer. E ao olharem para a porta, eles avistam o homem misterioso entrando junto de Jin-chul. O verdadeiro nome desse cara é Choi Jong-in, o líder da guilda Hunters, a maior guilda da Coreia do Sul. Ele possui o título de o Soldado Supremo, um dos caçadores de rank S mais poderosos. Sung também reconhece Choi Jong-in. Ele possui uma magia de fogo de alto nível. Enquanto Sung era o mais fraco da Coreia, esse cara era o mais forte. Os olheiros acham que a guilda Hunters já sabiam sobre Sung, e Jin-chul estava surpreso. Sung realmente era um classe S.
Choi Jong-in rapidamente percebe o que estava acontecendo. Esse homem à sua frente era o 10º caçador de rank S da Coreia. Ele conseguia ver a aura de Jin-woo. Não seria preciso esperar por 3 dias para confirmar isso. Jin-woo é um classe S. Choi Jong-in se apresenta. Ele pergunta se Sung teria uma guilda em mente. Ele gostaria de fazer uma proposta, porém Sung o ignora. Ele diz que se recusa e passa por Jong-in. Todos ali presentes ficam surpresos. O soldado supremo acabou de ser rejeitado. Sung, porém, apenas pensava em voltar para o castelo demoníaco. Nesses 3 dias, para sua reavaliação, ele precisa fazer o remédio de cura para sua mãe, e o último item está no castelo. Enquanto isso, Jong-in mantinha seu sorriso. Ele acreditava que forçou a barra demais, e apenas por esse encontro, ele percebe que Sung é um excelente assassino. Afinal, ele saiu daquele lugar sem fazer nenhum barulho. Nesse momento, Baek chega correndo até o prédio. Em seus pensamentos, ele dizia: se aquele homem se juntar à Guilda Hunters, eles terão 3 caçadores de rank S e poderão se equipar com as guildas de elite de todo o mundo. Jong-in se perguntava o que Baek fazia ali. Esse é o rosto de alguém que acabou de ser pego no flagra. Jong-in então entende que Baek já sabia de Sung Jin-woo. Observando a respiração ofegante de Baek, ele deduz que o líder da guilda Tigres Brancos se transformou e correu até ali em alta velocidade. Ele sabia de Sung desde o começo e também sobre o que estava acontecendo ali. Então o incidente que ocorreu com o Portal Vermelho, ele era o forasteiro misterioso. Finalmente o encontrei. Baek continuou vigiando ele, mas não conseguiu convencê-lo. Depois de ver a atitude desse cara, ele não é alguém que pode ser convencido facilmente. Choi Jong-in faz uma análise completa da situação. Ele demonstra todo o seu intelecto ao desvendar esse mistério em questão de segundos. Baek, porém, não gostou nada disso. De todas as pessoas que poderiam estar ali, Jong-in era o pior adversário. Agora ficou complicado. Ao anoitecer, Sung vai visitar sua mãe novamente. Ela tem uma doença chamada de descanso eterno, onde a vítima dorme sem nunca conseguir acordar. Essa é uma doença que se espalhou pelo mundo depois que os portais começaram a aparecer. Sung promete para sua mãe que irá salvá-la. Ele precisa ficar ainda mais forte. Se o boss dos andares inferiores são tão poderosos, nessa forma ele será derrotado pelo boss dos andares superiores. Sung então se depara com Jin-chul, que o esperava na recepção do hospital. Jin-chul pergunta se Sung derrotou o monstro do covil duplo. Graças a Jin-woo, ele agora sabe que seu ponto de vista nem sempre acerta. O objetivo principal da divisão de monitoramento é lidar com humanos ao invés de monstros. Em outras palavras, eles devem monitorar e punir os caçadores que infringem as leis. Sung continua seu caminho. Ele diz que não quer se envolver com a divisão de monitoramento. Jin-chul, porém, revela que a existência deles é a única defesa contra caçadores, mas mesmo assim, eles não podem fazer nada contra um rank S. Ele fala que alguém deseja encontrar o Sung e pergunta se o jovem poderia acompanhá-lo. O presidente da Associação dos Caçadores da Coreia, o chefe Go Gun-hee, estava o esperando. Sung fica surpreso ao ver o senhor Go Gun-hee. Ele cumprimenta Sung dizendo que era um prazer conhecê-lo. Jin-woo sabe que esse homem tem cerca de 80 anos, porém ele tem um físico que lembra os lutadores aposentados, sem mencionar que ele também é um rank S. Go Gun-hee parabeniza Sung por se tornar um rank S. Ele diz que a nova avaliação seria apenas para ajudar a segmentar os resultados. Não é uma ferramenta que possa ajudar a medir algo fora de alcance. E mesmo se pudesse medir, seria impossível distinguir uma força superior ao rank S. Sung então pergunta o porquê dessa reavaliação em 3 dias. Go Gun-hee responde que isso foi criado para ganhar tempo, para que a Associação dos Caçadores possa encontrar com o caçador de rank S antes de qualquer outra pessoa. Eles não têm tantos caçadores talentosos como o inspetor-chefe Jin-chul, afinal, quem iria querer se juntar à associação quando as guildas de elite podem pagar muito mais? Além disso, eles conquistam a fama. As pessoas conhecem os membros das guildas de elite, mas ninguém conhece um servidor exemplar como o chefe Jin-chul, mesmo ele sendo um dos caçadores mais poderosos da classe A.
Go-gun-hee vai direto ao ponto. Ele tem uma proposta para Sung. Ele não pode oferecer para ele uma montanha de dinheiro, mas pode oferecer um caminho diferente dos outros. O presidente da Associação de Caçadores quer recrutar Sung Jin-woo. Ele oferece para Sung Jin-woo um cargo dentro da associação. O jovem caçador não receberia tanto quanto um caçador de alto nível das guildas mais famosas, porém ele seria uma autoridade, alguém que gerencia e monitora os caçadores de toda a Coreia. Sung pergunta por que Go-gun-hee estava oferecendo isso para ele. O presidente então fala sobre as 5 maiores guildas da Coreia. O equilíbrio do país nesse exato momento estava instável, mesmo com esses 5 pilares. Essas são as guildas Hunters, Fama, Tigre Branco, Ceifadores e Cavaleiros. Se Sung, que é o 10º rank S da Coreia, se juntar com qualquer uma delas, o equilíbrio do país será quebrado e tudo ficará um caos. A lei, o sistema e a autoridade do governo não são fortes o suficiente para manter os caçadores mais poderosos na linha. Por isso, a associação de caçadores era necessária. Os monstros não são os únicos monstros. Os caçadores que lutam contra os monstros podem ser piores. E ele pergunta qual será a decisão de Jin-woo. Sung entende que essa não é uma oferta ruim. Qualquer um com o suporte do presidente Go-gun-hee estaria no caminho para o sucesso. Assim ele teria acesso à Assembleia Nacional, ao governo e até mesmo à mídia. Go-gun-hee certamente seria o homem mais influente da Coreia. Sung entende que esse homem é tão impressionante quanto ele imaginava. E vendo a aura daquele senhor, ele consegue identificar que esse cara possui grandes habilidades. Apesar de Sung ter upado até o nível atual, suas habilidades seriam parecidas com o nível de Go-gun-hee. Essa não é uma oportunidade que aparece 2 vezes. A Associação de Caçadores é a 6ª força depois das 5 grandes guildas. Eles são necessários para o equilíbrio do país. Enquanto isso, Go-gun-hee apenas imaginava que ele não tinha mais tempo. Ele precisava de alguém para assumir o seu lugar no futuro. Sung, porém, pede desculpas e nega a proposta. Go-gun-hee se assusta e depois fica decepcionado. Então, no fim das contas, tudo era sobre dinheiro. Jin-woo, porém, diz que quer lutar contra os monstros. Como sabemos, Sung fica mais forte a cada monstro que ele derrota, e para isso ele precisa enfrentar monstros cada vez mais fortes. As dungeons administradas pela associação são apenas de rank E e D, que seriam as mais fracas. Assim, Sung não conseguiria ficar mais forte. Ele precisa estar em uma guilda poderosa para enfrentar dungeons de alto nível. Go-gun-hee olha nos olhos de Sung e entende que o garoto falava a verdade. Fazia tempo que ele não ficava tão empolgado com alguém. Se fosse há 20 ou 10 anos atrás, ele também poderia estar na linha de frente. Sung se despede do presidente Go-gun-hee. O velho agradece o garoto e Sung avisa para Kim-chul que sua intuição estava certa. Não foi ele quem derrotou os monstros do Covil Duplo. Kim-chul então mais uma vez fica curioso para saber o que aconteceu naquele lugar. Go-gun-hee diz para seu fiel assistente que quando os caçadores com poder de cura surgiram, ele pensou que poderia recuperar a sua juventude. Mas ele estava errado. Até mesmo magia de cura avançada não consegue rejuvenescer as pessoas. As 5 maiores guildas estão aumentando. A força de cada uma delas se compara ao poder militar de um país inteiro. E no momento que a associação perder o seu poder, elas irão começar a guerra. Go-gun-hee desejava ser mais jovem para manter o equilíbrio na Coreia. Ele sabe que a sua liderança na Associação de Caçadores era a única coisa que estabilizava aquela sociedade. Go-gun-hee, após conversar com Sung, entende que os caçadores devem lutar nas dungeons. Jin-woo tem o propósito básico de um caçador. Ele deseja lutar contra os monstros. Go-gun-hee desmarca a sua reunião que teria com os ministros da Coreia. Aquele encontro com Jin-woo foi o suficiente para melhorar o seu dia. Sung o presenteou com um sentimento poderoso. Enquanto isso, vemos as lembranças da luta entre o pai de Jin-woo, que é Sung Yu-hwan, e o caçador de rank S, Hwang Dong-soo. Os olhos de Yu-hwan brilhavam em um tom amarelado. Ele era mais rápido e poderoso do que Dong-soo. O caçador de rank S dos Estados Unidos não conseguia nem sequer se mover. Ele foi completamente derrotado.
Dong-Su acorda assustado no hospital. Ele estava completamente machucado e cheio de curativos. Seus braços e pernas foram quebrados na batalha. Ele olha para o lado e percebe que alguém estava ali. Dong-Su então pergunta o que o vice-diretor da Associação de Caçadores dos Estados Unidos queria com um perdedor feito ele. O vice-diretor queria perguntar sobre o homem chamado Song Yu-Huan. Ele realmente é um monstro? Dong-Su pergunta se o vice-diretor estava insinuando que ele atacou uma pessoa normal. O homem então mostra um vídeo onde Yu-Huan estava salvando as pessoas que ficaram presas nos escombros. Um monstro não faria isso. Dong-Su pergunta se o vice-diretor já ouviu casos onde humanos saem de portais. Como isso nunca existiu, Yu-Huan seria um monstro sem dúvida alguma. O vice-diretor entende o que o caçador diz. Sung Yu-Huan estava desaparecido. A associação estava atrás dele, porém seria impossível de capturá-lo. Afinal, ele derrotou um caçador de rank S. Em sua mente, Dong-Su se lembra que sua derrota foi humilhante. Song Yu-Huan pisava em seu peito e dizia: "Nunca mais volte para a Coreia. Não digo isso pelo bem do meu filho, mas sim pelo seu. Mesmo depois de morrer, você não vai conseguir fechar os olhos." Ao se lembrar disso, Dong-Su fica furioso. Ele acreditava que aquela seria uma ameaça. Com certeza, Yu-Huan fugiu para a Coreia e para pegá-lo, Dong-Su precisará de ajuda. Ele irá convocar a guilda dos carniceiros. Com alguns equipamentos e artefatos, certamente conseguiriam derrotar esse homem. Dong-Su jura acabar com o pai de Sung Jin-woo quando ele estivesse 100% recuperado. Nesse mundo existe um leilão onde os caçadores podem comprar e vender equipamentos e materiais que conseguem nas raids. O equipamento de um caçador vale tanto quanto sua vida. Ter melhores equipamentos significa que estarão mais seguros e protegidos. Por isso, caçadores de rank E ou D não conseguem se equipar completamente, mas se conseguirem se juntar a um grupo estável, a história muda. Com o equipamento imbuído com magia, uma espada que um caçador rank D utiliza pode valer até milhões. Caçadores de rank C possuem uma renda maior e por isso utilizam mais equipamentos. Sung pesquisava alguns equipamentos na internet, porém ele acha tudo muito caro. Suas economias não seriam suficientes. Equipamentos utilizados por caçadores de rank alto podem valer o dinheiro de uma vida. Sung pesquisava alguns equipamentos para se proteger das chamas do castelo demoníaco. Quanto mais subia os andares, mais frequentes os ataques de fogo ficavam, além de que todo o cenário estava queimando também. Sung não encontrou nenhum equipamento bom no leilão ou na loja do sistema. Ele estava pensando em vender o Orbe da Avareza, que aumentava o poder do dano mágico, para poder comprar os equipamentos que precisava. Os melhores equipamentos do leilão aumentavam a força do usuário em 20 ou 30%. Porém, com esse Orbe que dobra a força mágica, com certeza ele ganharia um bom dinheiro. O único problema era explicar de onde veio esse orbe. Será que eles vão deixar isso passar? Sung teria ainda um cadastro de caçador rank E. Isso porque sua licença de rank S ainda demoraria um pouco para chegar. Sung precisava de ao menos um portal de rank A listado em seu currículo. E um grupo estava recrutando no momento. Enquanto isso, na Associação de Caçadores, o presidente Gogun-He começa a olhar a ficha de Sung Jin-woo. Ele diz que Jin-woo estava bem diferente da foto que tirou há 4 anos atrás. Jin-Chul explica que Sung era o caçador mais fraco do rank E. Gogun-He acredita que Sung era um ranker falso, mas Jin-Chul revela que não. Os colegas de Sung testemunharam sobre isso. Se ele tivesse despertado há mais tempo, os caçadores que foram para o covil duplo não seriam massacrados. Gogun-He entende que apesar de Sung ter se machucado bastante quando era fraco, ele continuava lutando, e Jin-Chul revela que Sung precisava pagar as contas médicas de sua mãe. Gogun-He estava feliz. Sung realmente é um jovem raro de se encontrar. Ele cuidou da irmã e da mãe sozinho, mesmo não tendo o poder para isso. Jin-Chul então recebe uma notificação. Jin-Woo havia acabado de se juntar a um grupo de caçadores. Esse grupo era da Guilda Hunters. Gogun-He fica surpreso. Ele se perguntava se Jin-Woo foi seduzido pelo dinheiro oferecido pela Guilda Hunters. Porém, o velho presidente fica ainda mais chocado quando descobre que Sung se juntou ao grupo de mineração
da guilda. Um caçador de rank S trabalhando como minerador. Sung é alguém difícil de decifrar. Enquanto isso, Sung se junta aos trabalhadores que vão minerar o portal. Em portais de alto nível, o trabalho era dividido em categorias. O grupo de ataque derrotava os monstros, o grupo de mineração retiram os cristais e o grupo de coleta resgatavam os corpos dos monstros. As máquinas modernas não funcionam dentro de uma dungeon e por isso vários caçadores de rank mais baixo trabalham nos grupos de coleta e mineração. Enquanto esses caçadores de baixo nível fazem esse trabalho, o grupo de ataque estaria lutando contra o boss. Sung irá entrar em um portal de rank A pela primeira vez. Aquela dungeon era bem profunda e quem liderava o grupo de ataque era o líder da guilda Hunters. Esse é o soldado supremo Choi Jong-in. Ele encontra alguns monstros e assim ativa sua magia de fogo. Apenas com uma de suas mãos, ele consegue cremar 3 monstros de alto nível. Choi Jong-in pede para os tankers ficarem em formação. Uma tempestade estaria chegando. Um escudo de magia é feito em volta do grupo e de repente eles são atingidos por um grande poder. Aquele era o poder de fogo de Choi Jong-in, que inundou toda a dungeon. Todos os monstros daquele lugar foram derrotados em um instante. Além do Mago Supremo estar naquele grupo, a outra caçadora de rank S da Guilda Hunters também estava ali. Essa é Cha Hain. Enquanto isso, Sung Jin-woo e os outros trabalhadores esperavam a força de ataque sair do portal para fazerem a coleta. De repente, a força de ataque mais poderosa do país sai de dentro do portal. Essa é a Guilda Hunters. Enquanto o pelotão da Guilda Hunters saía do portal de rank A, Sung Jin-woo tenta se esconder para não ser reconhecido. Ele tinha medo que o líder da Hunters o reconhecesse em meio aos mineradores. Quem acompanhava o esquadrão liderado por Choi Jong-in era ninguém menos do que a caçadora de classe S, Cha Hain, a vice-líder da Guilda Hunters. Sung percebe que a energia dessa caçadora é muito poderosa. Certamente poucas mulheres no mundo têm o seu nível. Ela poderia ser mais forte que Choi Jong-in. Sung acredita que ela estaria no nível do presidente Go Gun-hee. De repente, Cha Hain se vira na direção de Sung. Ela havia sentido uma forte presença. Porém, o caçador das sombras consegue se camuflar no último instante. Cha Hain diz que a presença que ela sentiu parecia com a de Go Gun-hee, então podemos dizer que Sung, nesse momento, estaria no mesmo nível do presidente da Associação de Caçadores. Finalmente chega a hora dos mineradores entrarem na dungeon. O interior do portal de rank A era gigantesco. O tamanho da dungeon e a quantidade de energia mágica é o que determina o rank do portal. Um portal de rank A certamente é cheio de monstros fortes. Sung então sente um tipo de vento naquele lugar, mas esse não era um vento comum, mas sim ondas de energia mágica. Elas estavam vindo do boss. Os outros mineradores estavam excluindo Sung, já que acreditavam que ele era apenas um caçador de rank E. Os caçadores de rank E sempre são discriminados onde quer que vão. Um dos mineradores tenta esbarrar em Sung e pergunta se ele vai ficar no caminho. Porém, ao ver o olhar de Jin-woo, o minerador fica com medo e vai embora dali. Vemos então membros do grupo de coleta retirando os corpos de alguns monstros gigantes. Eles entraram antes na dungeon e já estavam trabalhando. Dentro de uma dungeon, várias coisas podem render dinheiro. Os cristais mágicos e de mana são os mais conhecidos, porém os corpos de monstros de alto nível podem se tornar material para criar ferramentas. Essa era a grande diferença entre os monstros de portais de alto e baixo nível. Quando cada fonte de dinheiro é extraída do portal, a força de ataque retorna para derrotar o boss da dungeon e fechar aquele portal. O chefe de Sung acreditava que o novato estaria impressionado por ser sua primeira vez em um portal de rank A. Sung pergunta o que aconteceria se o boss daquele lugar acordasse e saísse do salão. O chefe apenas responde que esse tipo de coisa acontece raramente, mas se caso acontecer, todos os trabalhadores ali presentes apenas morreriam. Sung pergunta se o chefe dos mineradores não tinha medo desse monstro aterrorizante que estaria logo à frente. O chefe responde que não, ele trabalha para a Guilda Hunters há 3 anos e um acidente assim nunca aconteceu. Sung em pensamentos diz que a ignorância realmente é uma bênção. Mesmo o boss estando adormecido, ele está liberando energia mágica o suficiente para fazer o corpo de qualquer um tremer. Esse monstro é mais forte que o Vulcan e até mesmo que o Metus. Ele supera os governantes dos andares inferiores do castelo demoníaco.
Choi Jong-in e Cha Ha-in são impressionantes por conseguirem matar o monstro assim. Sung também fica impressionado com a organização do grupo de ataque. Deve ser por isso que acidentes nunca acontecem e eles podem limpar a dungeon de forma segura. Não se tratava apenas de força individual, mas também de habilidade e experiência. Sung então começa o seu trabalho retirando os cristais da dungeon com uma picareta. Os outros mineradores ficam surpresos com a habilidade de Jin-woo. Eles se perguntam se Sung realmente era um caçador de rank E. Seu ritmo de trabalho e habilidades realmente não são normais. O chefe, porém, havia verificado a licença de Sung pessoalmente. Sung era um caçador de rank E, porém seu nível parecia superior. Ele acredita que Sung era um minerador abençoado pelos deuses. Finalmente chega a hora do lanche e os mineradores estão fazendo uma pausa. O chefe chama por Sung, porém nosso herói diz que já se alimentou. Sung finalmente fica sozinho, ele não poderia desperdiçar essa chance. Com 1 hora de descanso, seria o suficiente para ele ver o boss da dungeon. Sung corre em alta velocidade e avista o boss no fundo da dungeon. Ele era gigantesco. Sung tem certeza que esse monstro é mais forte do que os governantes do castelo demoníaco. Ele então invoca sua adaga e se pergunta se sua força atual seria o suficiente. Algo dentro de Sung dizia para ele não fazer isso, porém ele se perguntava se deveria acabar rapidamente com esse monstro. Afinal, o portal iria se fechar depois disso e a Guilda Hunters sofreria uma grande perda. Mas de repente alguém pergunta o que Sung fazia ali. Jin-woo se assusta e a pessoa pergunta novamente: "O que você está fazendo aqui?" Sung então respira fundo e responde que acabou se perdendo e entrou naquele lugar. Quem havia chegado ali era a caçadora Cha Ha-in. Ela pergunta se ele era do grupo de mineração. Aquele lugar é a sala do boss e por isso ele deve se afastar. Sung sorri. Ele entende que Cha Ha-in não era normal. Afinal, ela o pegou desprevenido. Cha Ha-in estava surpresa. Ela jurava que aquele homem tinha uma arma em sua mão, mas agora suas mãos estavam vazias. Isso aconteceu porque Sung mandou sua adaga de volta para o seu inventário. Esse é o poder que um jogador possui. A caçadora de rank S pede para ele sair daquele lugar. Se o boss fosse desperto naquele momento, muitas pessoas morreriam. Sung pede desculpas e passa por ela. Cha Ha-in no momento se surpreende. Ela pede para Sung esperar e então sente o aroma de Jin-woo. Ela fica surpresa, já que não sentia odor nenhum vindo dele. Sung pergunta se tem algum problema e Cha Ha-in verifica o crachá de Sung. Ela responde que não era nada e pede para ele tomar cuidado. A caçadora de rank S acreditava que Sung não fedia, porque seu rank era baixo demais. Mas na verdade, ele tinha um cheiro bom. O chefe se encontra com Jin-woo e diz que ele é um cara sortudo por ter encontrado com a caçadora de rank S. É raro alguém conseguir falar com ela. Cha Ha-in estava preocupada com o boss e foi patrulhar. Ela é uma mulher cuidadosa. Sung fica surpreso. O grupo de mineração poderia trabalhar tranquilo, já que nunca viram o boss e também não sentem sua energia mágica. Porém, os membros da força de ataque sabiam o quanto esse monstro era assustador. Eles também revelam que Cha Ha-in sente um odor que vem dos caçadores. E por ser um cheiro bem forte, ela sempre andava com um lenço para cobrir o nariz. Sung então entende o porquê dela suspeitar tanto dele. No Portal Vermelho aconteceu algo parecido. Os elfos de gelo dizem que em suas mentes os monstros escutam uma voz pedindo para que eles matem os humanos. Porém essa voz não dizia para eles matarem Sung. Jin-woo então chega à conclusão de que ele não tem o odor de um caçador. E isso poderia acontecer porque agora ele era um jogador. Sung Jin-woo é a única pessoa que recebeu os benefícios do sistema. Sung Jin-woo recebe o seu pagamento. O dia de trabalho finalmente acabou. Graças a ele, o trabalho foi concluído 2 horas antes do esperado. O chefe dos mineradores queria contratá-lo em tempo integral, mas Sung diz que já tem outro trabalho. O chefe revela que no próximo dia, o grupo B da Guilda Hunters iria entrar em um outro portal de rank A. Sung fica extremamente interessado nessa oportunidade e aceita mais um dia de trabalho. O chefe fica feliz e diz que vai dobrar o pagamento de Sung, afinal ele conseguia fazer o trabalho de 5 homens.
Enquanto isso, o jovem Jin-ho estava bebendo com sua prima Yoo So-hyun. Aquele era o lugar onde Jin-ho costumava ir com Sung, mas agora Sung não atendia mais suas ligações. Ele precisava que Jin-woo se juntasse à sua guilda. Yoo So-hyun então pega o celular de Jin-ho e liga para Sung. Jin-woo atende e diz que não atendeu antes porque estava lutando nas dungeons. Jin-ho então marca de encontrar Sung no próximo dia. E enquanto isso, a caçadora de rank S Cha-Hain utiliza seus contatos para conseguir mais informações sobre Sung Jin-ho. Ela o conheceu como minerador a trabalho da guilda Hunters. Ela suspeita de como ele se perdeu dentro da dungeon e acabou chegando até o salão do boss. Ela acreditava que Sung possa ser um espião de outra guilda. Seu informante fica surpreso ao ouvir o nome do caçador de rank E. Isso porque o mestre da guilda Hunters, o soldado supremo chamado Choi Jong-in, também estava procurando informações sobre Jin-woo. O informante tentou conseguir essas informações, mas a Associação de Caçadores colocou uma trava em seus arquivos. Para um caçador de rank baixo, isso seria algo incomum de acontecer. O nível de segurança dos arquivos de Sung eram altíssimos, seu histórico era ultra secreto. Cha-Hain fica surpresa ao saber disso, porém a sua intuição estava correta. Algo está acontecendo. Cha-Hain se deita na cama e, pensando em Jin-woo, ela se perguntava o porquê dele ser diferente dos outros caçadores. Ele era a primeira pessoa que tinha um cheiro agradável. Enquanto isso, Sung chega para seu segundo dia de trabalho como minerador. Ele fica surpreso, todos ali estavam empolgados em vê-lo. Sung então se lembra de seus antigos amigos, os caçadores de rank baixo que participaram da dungeon do covil duplo com ele. Aquela sensação de ter bons amigos de trabalho deixava Sung feliz. E de repente quem chega ali é o caçador de rank A, que lidera o time de ataque. Ele conversa com um grupo de mineração para saber se algum deles poderia ajudar na dungeon. O escudeiro do time faltou ao trabalho e eles precisavam de alguém para carregar os equipamentos enquanto eles lutavam contra os monstros do portal. Os caçadores que fazem parte do time de mineração e coleta possuem um rank baixo e por isso eles ficam com medo de serem mortos enquanto ajudam o time de ataque. Afinal, aquele é um portal de rank A, cheio de monstros poderosos. O caçador de rank A insistia em perguntar se algum deles queria se juntar à força de ataque. A recompensa seria boa, certamente um salário bem maior. Nenhum dos trabalhadores queriam arriscar suas vidas por alguns trocados a mais. O chefe do time de mineração então explica que eles hesitariam mesmo se fosse uma dungeon de rank B. Portais de alto nível não são lugares propícios para caçadores de rank baixo. Mesmo que seja apenas para carregar o equipamento, o risco era alto demais. A maioria dos caçadores do time de mineração são de rank D e E. Apenas um arranhão de um monstro poderoso poderia matá-los. O caçador de rank A se chamava Song Ki-hong. Ele fica chateado por não ter nenhum voluntário, mas de repente alguém ergue a mão. Esse era Sung Jin-woo. Todos os outros mineradores ficam surpresos. Eles estavam preocupados com a segurança de Sung, afinal ele era de rank E. Alguém jovem e com um futuro brilhante como ele não deveria arriscar a sua vida assim. Sung responde que ficaria bem e em pensamentos ele dizia: mesmo que eu vá apenas carregar o equipamento deles, ver os caçadores de alto nível explorando uma dungeon vai me ensinar muita coisa. Alguns mineradores acreditavam que Sung se voluntariou sem saber dos riscos que corria, e Song Ki-hong pergunta qual seria o rank de Sung. E ao saber que ele era de rank E, ele sorri e aceita a ajuda de Jin-woo. Song pergunta para Sung se o equipamento era muito pesado, mas Jin-woo responde que estava tudo bem. Sung estava surpreso com o tamanho do portal de rank A. Aquele era ainda maior do que o anterior. Ki-hong diz que apesar do tamanho, a energia mágica emanada desse portal era menor do que o anterior. Se fosse um portal perigoso demais, o grupo B da guilda Hunters não seria escalado para cuidar dele. Sung observa os membros do grupo B, tirando os caçadores de rank S que fazem parte do grupo A. Os dois grupos teriam a mesma força de ataque. No grupo B existem 11 caçadores de rank A e 6 de rank B. A guilda Hunters tem membros poderosos o suficiente para criar dois grupos de alto nível.
outra guilda não tem esse tipo de poder. O grupo de ataque finalmente entra no portal e em pensamento Sung chega à conclusão de que esse portal realmente tinha uma energia menor do que a anterior, mas algo o dizia o contrário. Ele tinha uma sensação sinistra, parecida com a que sentiu ao entrar no portal vermelho. Sung estava nervoso, mas acreditava que deve relaxar e confiar no grupo de ataque. Ao entrarem no portal, uma das caçadoras diz para Sung não se preocupar, que Hon e todos os outros caçadores do grupo são excepcionais. Sung entende que essa mulher é uma healer de rank A. A sua amiga Ju-Hee era uma healer de rank B, e se não fosse o trauma que passou, ela estaria encaixada em um grupo como esse. Os 6 caçadores de rank B também têm um nível muito próximo do rank A, e a caçadora também fala que o grupo irá tomar conta de todas as lutas. Enquanto Jin-Woo ficar na formação, ele estará seguro de qualquer ataque de monstros. Existe um ditado que diz: se o mago for atacado, os tankers são os culpados. Se o healer for atacado, o grupo de ataque é o culpado. E se o escudeiro for atacado, então toda a guilda é culpada. E por isso Jin-Woo não seria atacado. Apenas quando o grupo de ataque é dizimado por completo, que o escudeiro fica desprotegido. Enquanto isso, Ki-Hon pensava em sua responsabilidade. Ele foi encarregado de liderar o grupo de ataque pela primeira vez. Se aquela raid for um sucesso, ele pode ser promovido como líder oficial do grupo B. Ki-Hon era o melhor caçador de rank A da guilda Hunters. De repente, os caçadores pressentem algo. Eles rapidamente entram em formação. Sung fica surpreso. Eles se preparavam para o combate sem precisar de nenhum comando. Em meio à escuridão da dungeon, vemos alguns olhos vermelhos que avançam em direção do grupo de caçadores. Aqueles são os chacais de dungeon. Eles tentam atacar o grupo, mas são facilmente derrotados pelos caçadores de ataque. Uma matilha de chacais avançava para o ataque. Ki-Hon estava surpreso com isso. De repente, um caçador espadachim corta vários desses monstros e uma das magas concentra sua magia. Ela pede para os aliados se abaixarem e de repente lança vários feixes de luz que dizimam por completo os chacais. Ki-Hon ainda estava assustado. Ele se perguntava o que chacais estavam fazendo em um portal de rank A. Sung não sabia o que isso significava. A caçadora que o acompanhava então revela que chacais são monstros de rank C. Eles são fracos demais para estarem naquele lugar. Os chacais são a base da cadeia alimentar de uma dungeon de alto nível. Eles geralmente são caçados e devorados por monstros mais fortes. E por isso os chacais não conseguem andar em matilhas. Mesmo lutando em grupo, eles não sobreviveriam naquele lugar. Sung então analisa um dos corpos. Ele percebe que esses não são chacais comuns. Existia uma marca de coleira em todos eles. Alguém os domesticou. Ki-Hon então percebe que alguém manteve os chacais vivos de propósito. Eles estavam sendo usados como cães de caça. Em pensamento, Jin-Woo chega à conclusão que naquele lugar existem monstros com inteligência. Qualquer que seja a espécie, monstros assim são extremamente perigosos. Talvez o mau pressentimento de Sung irá se tornar realidade. E logo após isso, vemos alguns monstros vermelhos saindo das sombras. Os verdadeiros inimigos estavam chegando. Sung fica atento, mas o líder Ki-Hon começa a suar frio. Aqueles monstros que chegam até ali são orcs superiores. Todo o time de ataque fica surpreso. Eles se perguntam o que orcs superiores faziam neste lugar. Eles são grandes e muito poderosos. Os orcs superiores possuem uma cor vermelha e, além de sua força, eles utilizam armas e proteção em seus corpos. O nível de seu poder realmente é assustador. Um dos orcs então começa a gritar. Ele dispara uma lança na direção dos caçadores. O líder Ki-Hon era o seu alvo. Nesse momento, o caçador de rank A mais poderoso da guilda Hunters utiliza seu escudo para se defender. Ele consegue desviar a trajetória da lança, que acaba atingindo o teto da dungeon. O escudo de Ki-Hon foi completamente danificado. Esse era um item de defesa de alto nível, e isso indica que a força desses orcs era muito grande. O caçador de rank A, Song Ki-Hon, é o líder dessa raid. Ele defende o primeiro ataque dos orcs superiores. A lança bate em seu escudo e é jogada para o teto da dungeon. Esse ataque foi extremamente poderoso e danificou o escudo de Ki-Hon. Outro orc superior utiliza seu machado para atacar Ki-Hon. O ataque dos orcs aos caçadores começa. Ki-Hon mais uma vez consegue se defender e os outros caçadores começam a batalha. Um dos tankers utiliza a sua habilidade profissional
provocar para atrair os orcs, mas o inimigo apenas usa o escudo como um apoio. Ele salta por cima dos tankers e vai na direção dos magos. Um dos magos diz para seus companheiros não se preocuparem, eles não seriam derrotados tão facilmente. O mago que carrega a lanterna utiliza uma poderosa magia de fogo. As chamas alcançam o orc superior e também o atingem. Contudo, aquele monstro continua de pé. Ele tenta atacar os magos novamente. A resistência mágica dos orcs era muito alta. Outra maga utiliza seu poder para prender o corpo do monstro. Ela diz que conseguirá segurar o orc por apenas 5 segundos. O mago da lanterna diz que seria o suficiente, e ao erguer o seu artefato mágico ele convoca uma magia. Atendam ao meu chamado e derrotem meus inimigos. O mago então invoca um monstro do tipo guerreiro, que tem o corpo completamente feito de chamas. Esse mago consegue fazer apenas 2 invocações dessas, e cada um deles tem a força de um caçador de rank A. O monstro de chamas combate o orc. O mago das chamas também não conseguiria utilizar outra magia após fazer essa invocação. Essa era a sua carta na manga, e quando suas invocações se machucam, sua mana acaba sendo consumida. Por isso ele invoca apenas um monstro de fogo, para que pudesse ter reserva de mana. Enquanto isso, os orcs conseguem ferir os caçadores de ataque. Os healers faziam seu trabalho curando os guerreiros. Eles pedem para que os tankers protejam a retaguarda, mas isso era quase impossível, já que o provocar não estava funcionando. As habilidades dos tanques estavam sendo ricocheteadas. Os caçadores estavam sendo derrotados pelos orcs. Eles não conseguiam confrontar inimigos tão poderosos. O líder Kihon grita para que seus aliados fiquem atentos. Eles estão em menor número e por isso não poderiam ser cercados. Ele pede para o grupo se dividir em 3. Mesmo que aquele seja um portal de rank A, eles não esperavam o ataque de 20 orcs superiores. Quando a energia do portal foi medida, não parecia que teria algo desse nível. Orcs superiores não são orcs comuns. Eles estão entre os mais fortes dos orcs. Cada um deles consegue se igualar a um caçador de rank A. Naquela batalha são 22 orcs enfrentando 17 caçadores. Os caçadores de rank B que estão no grupo não conseguem lutar contra eles, mas os caçadores de rank A ainda eram mais fortes que os inimigos. Porém, se os caçadores de rank B forem mortos, o grupo ficaria em desvantagem. Apesar disso, eles não tinham escolha e sacrifícios seriam inevitáveis. Kihon estava sem saber o que fazer, ele apenas pede para que seus amigos não morram. Nesse momento, um dos caçadores de rank B tem seu braço cortado por um orc. Uma das magas toma a frente e pede para o caçador de rank B recuar. Ela ativa uma magia poderosa, invocando um monstro feito de tentáculos que consegue conter o inimigo. Enquanto isso, uma healer começa a curar o caçador de rank B. O braço desse caçador é completamente regenerado, mas ao olhar para o lado, a healer percebe que o orc se soltou. Ele havia devorado o monstro dos tentáculos. A maga fica surpresa ao ver que aquele orc ainda estava vivo, e sem poder se defender, a healer apenas espera o golpe fatal. Mas de repente percebemos que a mochila com os equipamentos estava em um canto da dungeon. Sung Jin-woo utiliza o seu modo furtivo. Ele fica invisível e ataca o orc superior. A healer abre seus olhos e vê aquele monstro flutuando na sua frente, parecendo que estava sendo estrangulado. E nesse momento, o orc é rasgado ao meio, bem diante de seus olhos. A healer se pergunta o que aconteceu. Ela está extremamente assustada. Aquele orc simplesmente foi despedaçado na sua frente. Enquanto isso, Kihon partia um dos orcs ao meio. O caçador de rank A também possuía boas habilidades de batalha. Porém, ele percebe que isso não era normal. De algum jeito, a luta contra os orcs de repente ficou muito mais fácil. Vemos os outros caçadores do grupo. De alguma forma, eles agora estavam conseguindo derrotar os orcs. O resultado da batalha estava mudando e percebemos que isso só foi possível graças a Sung Jin-woo. O caçador estava fazendo pequenos cortes no corpo dos orcs. Seus tornozelos, braços e costelas estavam sendo alvo de Sung. Com seu modo furtivo ativado, ele consegue ficar invisível e assim os demais caçadores não poderiam vê-lo. Além disso, sabemos que Sung possui uma adaga envenenada e com o efeito de seu status, ele também pode aumentar o sangramento dos orcs. Sung deseja enfraquecer os inimigos o máximo que conseguir sem que ninguém perceba. Porém, notamos que alguns orcs perceberam o que estava acontecendo.
E como seria problemático se eles começassem a procurar o inimigo invisível, Sung acha melhor acabar com esses orcs. Com sua adaga, ele perfura a garganta de um deles. E de repente uma das caçadoras consegue abrir um buraco no corpo desse orc. Sendo assim, a presença de Jin-Woo não foi notada. Porém o sangue desse orc espirrou em sua mão. Os caçadores ali presentes são a elite da Guilda Hunters. Mas mesmo assim, Sung precisou agir. Os orcs superiores não são monstros fáceis de lidar. A caçadora Healer quase morreu. Sung não poderia simplesmente ficar parado olhando. Ele então continua ferindo o corpo dos orcs e de repente ele sobe de nível. Jin-Woo então percebe que apenas dando assistência para os outros membros do grupo, ele também poderia evoluir. Porém, se ele tivesse matado todos os orcs sozinho, com certeza seu nível subiria ainda mais. Mas como a Guilda Hunters gastou muito dinheiro para conseguir os direitos daquela dungeon, ele decide não interferir. Isso é o melhor que poderia fazer. A batalha contra os orcs finalmente se encerra. Os caçadores estavam surpresos. Eles venceram. Ki-Hon estava preocupado se algum de seus aliados se machucou. Enquanto eles estiverem respirando, os healers de rank A poderiam curar os seus ferimentos. Eles tinham sorte por ninguém ter morrido na batalha. E nesse momento percebemos que Sung, apesar de ser um escudeiro de rank E, diferente dos outros, estava completamente ileso. Uma das magas observava Jin-Woo e em seus pensamentos ela dizia: aquele escudeiro, ele deve achar que todos os membros do nosso grupo de ataque são idiotas. Não tem como poderes furtivos passarem despercebidos com magos ao redor. Nesse momento a healer que foi salva por Sung relata algo para Ki-Hon. Ela diz o que aconteceu quando quase foi morta por um orc superior. O monstro começou a flutuar e foi rasgado ao meio de repente. Ki-Hon então acredita que alguém secretamente usou magia para isso. E ele pergunta se foi a maga Gina quem fez isso, mas ela responde que não conseguiria fazer algo assim com seus poderes. Ela mal conseguiu parar os movimentos dos orcs com magia de telecinese, e ninguém do grupo era capaz de utilizar maldições. Aquele grupo é focado em poder de fogo, e por isso não tinha nenhum caçador do tipo assassino ali. A maga que percebeu Jin-Woo diz que a sua amiga estava certa. Se tiver alguém que consegue fazer isso, ele com certeza seria de fora do grupo. Sung tenta disfarçar, mas a maga imagina que ele deve ter um motivo para esconder o seu real poder e por isso não revela nada sobre Jin-Woo. O mago capaz de manipular o fogo revela que teria desmaiado e ficaria sem mana se tivesse que invocar outro monstro de chamas. Ki-Hon fala que eles estão certos. Os orcs superiores com certeza estavam estranhos no final daquela luta, mas isso foi o suficiente para derrotarem eles sem problema algum. O caçador que utiliza espadas pergunta para o líder Ki-Hon se eles iriam continuar na dungeon. Os caçadores de rank B acreditam que isso pode ser muito perigoso. Eles não estavam muito longe da entrada e já tiveram que lutar contra inimigos poderosos. Por isso, mais à frente, deveria ter algo ainda mais poderoso. Um dos tankers pega no ombro de Ki-Hon e dizia: agora que sabemos que tem orcs superiores nessa dungeon, seria perigoso demais continuarmos sem o mestre da guilda ou a vice-líder. E por enquanto seria melhor recuar. Vamos precisar de mais 2 healers e 3 magos habilidosos que podem ativar magias em área para assim continuar. Sei que é a sua primeira vez liderando o grupo e isso é frustrante, mas vamos voltar. Ki-Hon pensa que se ele conseguisse fechar aquele portal, com certeza seria colocado como líder oficial deste grupo. Outra chance como aquela pode não acontecer novamente. Sung observava essa situação. Ele entende que isso não deve ser fácil para Ki-Hon. Qualquer um estaria tentado a continuar e terminar a dungeon. Mas se Ki-Hon for um líder que se importa, ele fará a escolha certa. Nesse momento, o jovem Ki-Hon anuncia que eles iriam recuar por enquanto. Os caçadores de rank B ficam aliviados. Eles agora estão a salvo. O grupo então começa a voltar para o início da dungeon. Porém, ao chegarem ao portal, Ki-Hon grita para que todos parem. Os caçadores de rank A estavam assustados. Mas o que seria aquilo? Uma magia de barreira foi criada no portal. Essa era uma magia de alto nível.
nível, eles não vão conseguir retornar para o mundo humano. Os caçadores se perguntam por que o caminho de volta foi bloqueado. Ki-Hon pergunta se a maga poderia quebrar essa magia. Ela diz que irá dar um jeito. O importante é que tem alguma coisa nessa dungeon que consegue usar habilidades de alto nível. Voltar era a escolha correta. Não será possível terminar essa dungeon com o grupo atual. Enquanto a maga concentra sua magia, ela sente algo sinistro. Sung e os demais caçadores poderosos também sentem aquela mana poderosa. Esse era o boss da dungeon, ele despertou. A maga diz que eles precisavam se apressar. Ela e sua amiga então começam a conjurar suas magias para quebrar a barreira. O mago das chamas também estava tentando fazer o mesmo, porém diz que aquele encantamento não será fácil de quebrar. Sung então diz que a onda mágica emitida pelo boss é tão densa que até mesmo os caçadores que não conseguem sentir a energia mágica foram afetados. Esse poder é de uma escala totalmente diferente. Ele se pergunta por que não conseguiram sentir uma energia mágica tão poderosa quando estavam fora do portal. Será que esse boss consegue esconder sua energia? De repente percebemos que os 3 magos do grupo que tentavam quebrar a barreira começam a sangrar pelos olhos. O sangue também escorria de seu nariz e boca. Eles começam a sofrer um tipo de hemorragia e caem no chão. Esse era o poder de maldições. Elas estavam afetando os magos. Eles precisam utilizar magias divinas para salvá-los. Mas de repente, o líder Ki-Hon olha para trás. Em meio às sombras, vemos dezenas de olhos vermelhos e brilhantes. Ki-Hon começa a suar frio. Os orcs superiores estavam ali. Os orcs superiores cercaram Sun Jin-woo e os caçadores da Guilda Hunters. O portal para voltar para o mundo humano estava bloqueado com magia e os orcs à frente estavam fortemente armados. Eles poderiam destruir facilmente os caçadores. Um dos orcs se aproxima de Ki-Hon. Ele fica frente a frente do caçador de rank A. Os outros caçadores queriam avançar, mas Ki-Hon os detém. Se eles lutarem agora, serão mortos com certeza. Eles conseguiriam sobreviver apenas se Choi Jong-in ou Cha Ha-in estivessem ali. O orc então começa a gritar algumas palavras estranhas na frente de Ki-Hon, mas de repente a cor de seus olhos muda. Parecia que ele estava sendo possuído, e nesse momento o orc começa a falar a língua humana. Ele dizia: "Humanos, eu sou Kar Galgan e gostaria de me encontrar com vocês." Os caçadores estavam surpresos. Um orc falou a língua humana, mas a maga explica que ele era apenas uma marionete e estava sendo controlado por alguém. Os caçadores acreditam que isso pode ser uma armadilha e como eles iriam morrer de qualquer jeito, deveriam lutar agora. Ki-Hon pergunta se aquela barreira foi criada por Kar Galgan. O orc responde que sim, eu sou o grande e poderoso xamã dos orcs. A minha magia não poderá ser desfeita por meros humanos. Ki-Hon pergunta se naquela dungeon existia alguém mais poderoso, e o xamã responde: "Quem ousaria me desafiar? Escolham, morram pelas mãos dos meus soldados ou acompanhem eles." Ki-Hon fica com medo, porém ele decide seguir os orcs. Os outros caçadores ficam surpresos. Eles acreditam que isso era uma armadilha. O orc diz para eles o seguirem. Sung estava com um olhar sério. Ele acredita que junto do boss daquele lugar existiam ainda mais orcs superiores. A chance de lutar e sobreviver naquele lugar era ainda menor. Sung acredita que Ki-Hon irá tentar negociar com o boss para que eles possam retornar a salvo. Ki-Hon não tinha escolha. Ele terá que apostar. Nesse momento, ele revela para Sung que os caçadores irão fazer um ataque surpresa ao boss, mesmo que eles não tenham sucesso em matá-lo. O boss certamente não deverá conseguir manter a barreira. Quando eles chamarem a atenção do inimigo, Sung deve fugir e chamar o grupo principal da Guilda Hunters. Jin-Woo revela que até que o grupo principal chegue, certamente os caçadores do grupo B irão morrer. O líder Ki-Hon apenas responde que seu principal objetivo é fechar aquele portal. É para isso que eles recebem tanto dinheiro. A healer pede para Sung entregar uma mensagem para sua família se ele conseguir escapar. Os caçadores da Guilda Hunters vão fazer o que sempre fizeram, porém essa luta não é responsabilidade de Jin-Woo, por isso ele deve continuar vivo. Sung pega a mensagem, mas diz que não será preciso entregá-la. Jin-Woo conseguia sentir a energia mágica do boss. Se ele tem esse nível de energia,
tudo ainda poderia acontecer. Enquanto isso, no mundo humano, vemos a caçadora Cha Rain. Ela estava em frente ao portal de Rank A e Cha Rain procurava pelo misterioso Sung Jin-woo. Ela se pergunta se ele havia saído do grupo de mineração. O chefe dos mineradores cumprimenta a caçadora. Ela pergunta sobre Jin-woo. O chefe então revela que ele entrou no portal junto dos outros caçadores. Cha Rain fica surpresa. Um caçador de Rank E entrou em um portal de alto nível como escudeiro voluntário. Só vivemos uma vez. O que Sung teria na cabeça? Cha Rain rapidamente muda de opinião. Ela se lembra de quando conheceu Sung no salão do boss do portal anterior. Ele estava com uma arma em suas mãos. Isso não foi um engano. Ela acha essa história suspeita e por isso decide entrar no portal. Os mineradores perguntam se deveriam pedir reforço para a guilda. Cha Rain responde que não. Esse era um assunto pessoal. A caçadora nesse momento percebe que estava sem sua espada. Ela pede uma arma emprestada, mas os mineradores tinham apenas equipamentos de mineração. Sendo assim, a caçadora leva consigo uma picareta encantada. Enquanto isso, os caçadores do time B chegam até o salão do boss. Lá vemos orcs superiores, ainda mais poderosos e fortemente armados. Naquele lugar, tinham centenas de orcs de alto nível, e o grande líder xamã estava sentado em seu trono, ao lado de seus guardas mais poderosos. Ele dizia: "Bem-vindos, humanos." Os caçadores estavam assustados. O líder Ki-hon imaginava o perigo que seria todos esses orcs superiores saindo daquele portal. Eles conseguiriam destruir a cidade inteira antes do grupo principal da Guilda Hunter se reunir. No fim, eles devem tentar derrotar o boss agora. Além disso, os seus 4 guardas orcs não serão nada fáceis de derrotar. Ki-hon se pergunta se eles conseguiriam mesmo concluir essa missão. Os caçadores se preparavam. Quando o líder Song Ki-hon der o sinal, todos vão atacar o xamã. Kar-Galgan perguntava se os humanos tinham medo dele. Ele retira sua máscara e a energia mágica que ele emana se torna uma intenção assassina. Os caçadores sentem como se tivessem sido destruídos por completo. Seus olhos refletiam o completo desespero. Eles se perguntavam se conseguiriam lutar contra algo que possui um poder tão grande. Seu nível é completamente diferente. Tremendo, Ki-hon perguntava por que Kar-Galgan os levou até ali. Seus soldados orcs seriam o suficiente para matar a todos. O xamã responde que foi por puro entretenimento. Durante o tempo que ficarão ali, eles matarão cada um dos caçadores para poder se divertir. Mas apesar disso, parece que tem alguém estranho entre os humanos. O xamã avista Sung Jin-woo. Os caçadores estavam tão desesperados que não conseguem perceber. Ki-hon dizia em pensamentos: "Nossa determinação não é nada além de diversão para eles. Ao invés de nos tratar como inimigos, para eles nossas vidas são apenas brinquedos." Ki-hon junta toda a sua coragem e grita para que todos ataquem agora. O caçador de Rank A avança com seu escudo e espada, mas quando estava a alguns passos à frente, ele percebe que todos os outros caçadores estavam paralisados de medo. Mesmo assim, Ki-hon não se detém. Ele pula na direção do xamã, mas quando iria desferir o seu golpe, algo acontece. Um círculo com os 12 signos zodiacais aparece. Essa era a proteção de Rin. Nesse momento, um poderoso escudo aparece. Ele para o ataque de Ki-hon. O caçador cai no chão. Kar-Galgan o chama de tolo e utiliza uma magia gravitacional para prendê-lo. Ki-hon começa a flutuar e de repente é jogado com toda a força no chão. Essa era a aceleração gravitacional. O xamã faz isso repetidas vezes. Os companheiros de Ki-hon começam a chorar. O caçador de Rank A estava gravemente ferido, mas de repente Ki-hon desaparece. O xamã fica surpreso com isso, e então ele observa que mais à frente, a mochila do escudeiro estava no chão. Sung Jin-woo salvou o líder Ki-hon e o retirou do alcance da magia do xamã. Ki-hon estava muito ferido, seu rosto estava coberto de sangue. Sung então dizia: "Senhor Ki-hon, essa dungeon é propriedade da Guilda Hunters. Eu não posso interferir assim, mas esse grupo está prestes a ser aniquilado. Deixe-me te perguntar uma coisa. Eu posso matar todos os monstros que estão presentes neste salão?"
Ki-Hon fica surpreso. Um orc superior avança rapidamente. Ele estava prestes a acertar Sung pelas costas. Jin-Woo apenas ergue sua mão. O orc é pego por um tipo de magia. Sung então bate aquele orc no chão a mesma quantidade de vezes que Ki-Hon foi jogado pelo xamã. Ki-Hon estava surpreso. Ele não conseguia acreditar no que estava vendo. Sung então pergunta mais uma vez: posso matar todos eles? Ki-Hon compreende a situação e então responde: por favor, nos ajude. O boss da dungeon emana sua energia e diz que Jin-Woo tem um talento impressionante para um mero humano. Mas quanto isso conseguiria durar perante os orcs? Sung responde que nunca sentiu uma energia tão forte antes. Kar-Galgan fica confiante, mas Sung continuava: esse combate será horrível. Horrível para você, é claro. Ergam-se, minhas sombras. Os caçadores magos começam a tremer. As sombras estavam tomando forma. Atrás de Sung, os poderosos soldados das sombras aparecem. Ygritte e Iron, o tanker mais forte e o general mais poderoso. O exército das sombras então se ergue. Agora os orcs estão em perigo. No mundo humano, vemos um carro da Associação de Caçadores chegando até o portal de Rank A. Os caçadores da divisão de monitoramento estavam ali. O inspetor-chefe Wo Jin-Chul foi até ali pessoalmente. Ele se perguntava por que Jin-Woo estava trabalhando como minerador. Logo ele será anunciado como novo caçador de Rank S da Coreia. O chefe dos mineradores perguntava o que os inspetores estavam fazendo por ali. Wo Jin-Chul revela que eles estavam procurando o caçador Sung Jin-Woo. O chefe fica surpreso e o minerador que tentou arranjar briga com Sung no primeiro dia fala que Jin-Woo não seria uma boa pessoa. Wo Jin-Chul, porém, apenas queria saber onde Sung estaria. O chefe dos mineradores revela que Sung entrou no portal. Ele foi o escudeiro voluntário do time de ataque. Jin-Chul tentava entender o que Sung estava fazendo e o chefe de mineração revela que a caçadora de Rank S, Cha Ha-in, também estava procurando por Jin-Woo e por isso entrou no portal para encontrá-lo. Nesse momento, Jin-Chul não consegue esconder a sua surpresa e o minerador problemático perguntava se Jin-Woo era um assassino. Ele parecia ser alguém que faria isso. O inspetor apenas responde que todos iriam descobrir a verdade nos jornais de amanhã. Alguns mineradores defendem Sung. Ele era um bom rapaz e trabalhava duro. Ao se aproximar do portal, Wo Jin-Chul fica surpreso. Ele sente uma energia esmagadora destruindo seus óculos e vestimentas. Aquela sensação era quase impossível de descrever. Por um momento, ele pensou que seu corpo seria destruído. Wo Jin-Chul então decide medir o poder mágico daquele portal. E nesse momento, ele descobre que esse é um dos portais de Rank A mais perigosos que já apareceu. As medições iniciais estavam erradas, e se o grupo de ataque da Guilda Hunters foi formado com base nesse diagnóstico, eles podem estar com graves problemas. Mesmo com 2 caçadores de Rank S, isso poderia ser perigoso. Wo Jin-Chul decide entrar no portal junto dos inspetores. Eles vão ajudar. Enquanto isso, dentro do portal, vemos a primeira horda de orcs superiores que foram mortos. Quem chegou até ali foi a caçadora Cha Ha-in. Ela se perguntava se a equipe de Ki-Hon conseguiu fazer tudo isso, como eles conseguiram derrotar tantos. De repente, a caçadora sente uma energia mágica poderosa. Ela então amarra seus cabelos e se prepara para a batalha. Se essa energia estiver vindo do boss, ninguém do grupo B conseguirá sobreviver. Enquanto isso, no salão principal, vemos os soldados das sombras. Sung estava junto de Ygritte e Iron. Kar-Galgan estava sendo protegido por seus orcs superiores e dizia: está tentando desafiar os meus guerreiros com apenas isso. Sung sorri e diz que se forem subestimados assim, ali acontecerá um massacre. Ele então ativa sua habilidade, o domínio do monarca. O campo das sombras começa a aumentar. Os soldados das sombras que lutarem em cima desse campo terão seus poderes aumentados em 50%. Sung conseguiu esse poder depois de chegar no nível 70. Agora seus soldados são muito mais fortes que antes. Os magos estavam surpresos. Eles se perguntam o que acabou de acontecer. O mago invocador de Rank A conseguia fazer apenas 2 invocações, mesmo estando em seu ápice. Isso nem se compara ao poder de Sung. A maga se perguntava como uma energia tão esmagadora poderia vir de um humano.
O xamã então ordena para que os orcs ataquem, e assim todos os monstros de alto nível avançam com suas armas, e enquanto isso, o tanker das sombras Iron utilizava sua habilidade, o grito provocante. Devido ao status do inimigo ser muito alto, a habilidade de Iron acaba falhando. O tanque de Jinwoo fica furioso. Ele então pega seu machado de guerra e decide lutar. Iron se prepara e desfere um poderoso golpe capaz de atingir 4 orcs de uma só vez. Os orcs são lançados para longe, enquanto isso Ygritte prepara sua técnica. Essa é a sombra de ataque mais poderosa de Jinwoo. Com sua espada longa, Ygritte fica em posição, enquanto os orcs avançam sobre ele. Porém, em um instante ele consegue partir ao meio 6 orcs superiores. Esse é o novo poder das sombras de Sung Jinwoo. Eles ultrapassam e muito o nível de poder dos caçadores de rank A. Enquanto isso, 2 orcs infelizes vão até Sung. O olhar do assassino necromante estava sério, e com apenas uma adaga, ele consegue derrotar os 2 orcs. Um orc maior aparece e tenta atacar Sung desprevenido. Jinwoo consegue desviar de sua espada e salta por cima do inimigo. E ao mesmo tempo consegue cortar aquele orc. Os caçadores de rank A da Guilda Hunters não conseguiam acreditar naquilo. Sung luta tão bem quanto sua vice-líder, Cha Rain. Eles se perguntam por que Jinwoo escondeu suas habilidades e decidiu trabalhar como um escudeiro. Sung rapidamente já havia derrotado dezenas de orcs sozinho. Em pensamentos, Jinwoo revela que, com exceção de Ygritte e Iron, o restante de suas sombras estão no mesmo nível de caçadores de rank B. E por isso os soldados das sombras comuns já foram destruídos algumas vezes ao tentarem matar os orcs superiores. Considerando que o número do inimigo é 3 vezes maior, Sung precisará eliminar o máximo que conseguir sozinho. De repente, uma grande explosão acontece. Esse é o hino do dragão de fogo, uma magia invocada pelo xamã Kargalgan. Ele, com apenas um ataque, consegue destruir vários soldados das sombras. O xamã diz que os brinquedos de Sung são inúteis, mas Jinwoo fala que o inimigo estava sendo arrogante. Enquanto ele tiver mana, os soldados irão ressurgir. Kargalgan não acha isso um problema. Mesmo que os soldados das sombras ressurjam, Sung irá gastar mana demais. E por isso, sua mana irá acabar antes de conseguir derrotar os orcs superiores. Vemos os orcs conseguindo derrotar facilmente os soldados de baixo nível. Porém, Sung tinha uma outra estratégia. Ele salta para atacar diretamente o xamã. Sua intenção é matá-lo rapidamente, porém antes que consiga acertá-lo, um grande escudo aparece e o impede. Esse é o hino da proteção de Kargalgan. Ele diz que os ataques de Sung serão inúteis. Quanto mais ele gastar seu tempo tentando atacá-lo, mais rápido os soldados das sombras serão derrotados. Sung imagina que isso é possível, mas ele também possui aliados bem fortes de seu lado. Esses são Ygritte e Iron, que continuam ilesos. Kargalgan então decide destruir todos eles de uma só vez. Ele concentra sua magia e utiliza o hino das chamas ardentes. Várias explosões acontecem dentro do salão do boss. Esse é o poder do xamã. Sung então entende que esse cara realmente é mais forte do que Metus e Vulcan, os governantes do castelo demoníaco. Metus conseguia controlar centenas de zumbis, mas tinha uma defesa fraca. O xamã tem uma defesa esmagadora e feitiços poderosos, além de que os soldados das sombras estão lutando contra centenas de orcs superiores. Essa é uma batalha sem fim. É bem diferente da quest de mudança de classe. Sung então abre o seu inventário. Ele pega uma poção. Naquele lugar, ele poderia recuperar a sua mana. Sung recupera a sua mana e diz que agora acabará rapidamente com o xamã. Kargalgan estava assustado. Sung revela que esse será um show e tanto. Agora eu irei te mostrar o domínio inabalável de um necromante. Ergam-se. Sung utiliza sua magia necromante e consegue transformar os orcs mortos em batalha em suas próprias sombras. As novas sombras de Jinwoo são orcs superiores de alto nível. Nem mesmo o xamã Kargalgan conseguia acreditar no que estava vendo. Ele dizia, mas o que? Ele está transformando os meus soldados em sombras?
Ao verem aquilo, os orcs superiores começam a tremer. Sung diz que ainda existem muitos orcs vivos, mas em breve todos eles se tornarão as suas sombras. E quando ele terminar, Kar-Galgan também irá se tornar um de seus servos. Sung aponta seu dedo para o xamã dos orcs. Kar-Galgan, pela primeira vez, sente uma nova emoção. Esse era o medo. E então ele dizia: será que esse homem é o Lorde? De repente um glitch acontece, assim como aconteceu quando Sung foi enfrentar o Elfo de Gelo. Qual será o segredo que os monstros escondem? Os orcs superiores agora devem encarar os orcs das sombras de Sung. A batalha entre o orc xamã e o assassino necromante se intensifica. O xamã novamente dizia: esse é o poder do monarca. Então por que estamos aqui? Quando abrimos nossos olhos, algo nos deu uma ordem: elimine os humanos. Não precisamos entender os motivos, apenas precisamos obedecer essa ordem. O xamã se levanta de seu trono e ordena para que os orcs cortem os inimigos em pedaços. Sung já havia matado um dos orcs guardiões de Kar-Galgan. Esse foi o primeiro orc que morreu naquele lugar, mas agora os outros 3 orcs guardiões avançam. Essa era uma batalha entre generais. Um deles ataca diretamente Iron, que é a sombra tanker de Sung. Iron estava com seu machado de guerra e consegue conter o ataque do inimigo. O seu poder acaba sendo maior do que a espada do orc guardião. Ele dá uma cabeçada no inimigo e assim o capacete do orc se trinca. O orc guardião fica sem reação e nesse momento Iron aproveita a chance. Ele utiliza o seu machado de guerra para acertar o golpe final na cabeça do inimigo. Enquanto isso, Ygritte, que é a sombra de ataque mais poderosa de Sung, enfrenta 2 orcs guardiões. Os orcs tentam acertá-lo, mas Ygritte se defende facilmente com sua espada e também consegue se esquivar dos ataques. Em pleno ar, ele utiliza uma de suas adagas e acerta a cabeça de um dos orcs guardiões. Um dos inimigos foi derrotado. Agora resta apenas mais um orc guardião. Essa é uma batalha de espadas longas. Ygritte e o orc chocam suas lâminas. O poder do Cavaleiro das Sombras é capaz de lançar o inimigo para o alto. E antes que o último orc guardião pudesse contra-atacar, algo acontece. Iron aparece logo atrás dele e com seu machado de guerra ele acerta o inimigo. O orc continuava vivo e é lançado para as garras do Rei dos Ursos de Gelo. Esse foi o fim do último guerreiro de alto nível de Kar-Galgan. Sung revela que seus generais são melhores, porém havia um problema: a mana de Jinmu estava acabando rápido demais e as poções não estavam sendo o suficiente. Se sua mana se esgotar, seus soldados vão desaparecer. O orc xamã estava surpreso e enquanto isso, os caçadores da Guilda Hunters decidem fazer alguma coisa para ajudar Sung. Mas de repente todos eles são afetados pelo poder de maldição utilizado por Kar-Galgan. Esse era o hino da agonia. Os caçadores sangram pelos olhos e boca e de repente o xamã também utiliza o hino da paralisação, fazendo com que todos os caçadores fiquem imóveis. Por último, o hino da cegueira é ativado e Kar-Galgan dizia que os espectadores não poderiam subir naquele palco. Agora o alvo do inimigo era Sung Jin-woo. Ele não deixará o falador arrogante fugir. O xamã lança suas maldições em Sung. Aqueles eram o hino da dor, o hino do sofrimento e o hino da cegueira. Porém, de forma surpreendente, nenhum desses poderes fez efeito em Jin-woo. Ele possui a skill de imunidade. Kar-Galgan não entende como aquele homem conseguiu sair ileso de suas maldições. E Sung então responde: eu sou o seu pior pesadelo. Jin-woo possui a bênção do grande conjurador Candiaro. Todas as doenças, venenos e efeitos negativos são curados. Sung então decide destruir o escudo mágico de Kar-Galgan. Ele invoca um de seus magos que utiliza a orbe da avareza. O mago das sombras então faz uma bola de fogo extremamente grande e lança contra o xamã. Kar-Galgan tenta se defender com o hino da proteção, porém a bola de fogo quebra facilmente o escudo invocado. O orc xamã finalmente foi atingido por um ataque. Ele chama Sung de maldito. E nesse momento, em meio à batalha, vemos que na porta daquele salão alguém aparece. Essa é a caçadora de rank S, Cha Rain. Ela estava surpresa ao ver aquela batalha. Vários monstros invocados estavam lutando contra os orcs. Cha Rain estava surpresa. Até mesmo os caçadores especializados em magia deveriam conseguir invocar apenas um ou dois monstros. O que estaria acontecendo naquele lugar?
Os caçadores da guilda Hunters ficaram felizes ao ver a vice-líder chegar ali. Os healers estavam tentando curar os ferimentos do caçador Kihon. Chahai se aproxima e pergunta se todos estavam bem. Ela queria saber o que estava acontecendo. Enquanto isso, o orc xamã estava furioso. Ele diz que a magia fraca de Sung não irá mais afetá-lo. Ele utiliza seus poderes, ativando o hino da fúria, o hino do fortalecimento, o hino dos gigantes e também o hino da combustão. Kargalgan agora estava mais poderoso do que antes. Ele começa a crescer e se torna um orc gigante. Chahai grita para que todos os caçadores fujam dali. Kargalgan inicia seu ataque. Ele começa a pisar nos soldados das sombras de Sung. Seu desejo é esmagá-los como se fossem insetos. Sung revela que tem más lembranças contra inimigos gigantes, e nesse momento sua mana chega a 0. O xamã então concentra uma poderosa magia em sua boca. Ele dizia: "Não fique tão arrogante, só porque eu brinquei um pouco com você, humano. Eu, Kargalgan, ainda pareço inferior a você." Nesse momento, o xamã dispara uma poderosa rajada de fogo na direção de Jinwoo. Todo aquele salão estava envolto em chamas, mas de repente o orc gigante percebe que Sung era rápido demais. Ele estava chegando perto de seu rosto. Sung responde que sim, o orc xamã era inferior. Nesse momento, Jinwoo invoca uma de suas adagas. Ele então desfere um golpe certeiro no olho de Kargalgan e dizia: "Quanto maior você fica, mais fácil de te acertar." Não tem como um xamã parar o ataque de um assassino. Kargalgan agoniza de dor, o seu olho esquerdo foi destruído e Sung aproveita esse momento para desferir diversos ataques no corpo do xamã. De repente, os inspetores também chegam até ali. O chefe Wojin-Chu estava surpreso. Os orcs feitos de sombras estavam matando os orcs superiores. Chahai então explica que os monstros das sombras foram invocados por Sung. Jinwoo estava lutando sozinho contra o orc gigante. Sung estava tendo dificuldades, ele não conseguia acertar nenhum ataque crítico no inimigo. Sendo assim, ele coloca sua adaga de volta no inventário e utiliza uma outra estratégia. Esse é um soco com todo o poder de Jinwoo. O soco acerta o rosto do orc gigante e o joga para longe. O xamã cai no chão. Chahai e o Wojin-Chu não conseguem acreditar no que estavam vendo. Chahai fica surpresa, não apenas Choi Jong-in, que é o líder da guilda Hunters, mas também o chefe da divisão de monitoramento, conhece Jinwoo. O Wojin-Chu revela que eles foram ali para ajudar, depois que descobriram o verdadeiro poder mágico daquele portal. Mas parece que não será necessário interferir naquela luta, já que estão vendo que Sung Jinwoo está limpando a dungeon de ranquear sozinho. O orc xamã volta a seu tamanho normal. Sung diz que quando um mago perde seus guardiões, ele não tem mais chance de vencer. Sung havia transformado os guardiões de Kargalgan em suas sombras. O xamã grita que não irá sucumbir, mas nesse momento, os orcs das sombras desferem o golpe final. O boss da dungeon foi eliminado. Sung Jinwoo consegue subir alguns níveis após a batalha contra Kargalgan. Agora restavam apenas alguns orcs superiores para serem eliminados. Sung se pergunta se deveria coletar os drops agora, porém essa dungeon era prioridade da guilda Hunters e por isso ele não poderia ser tão ganancioso. Ao invés disso, ele decide extrair a sombra do orc xamã. Erga-se. Após dizer essas palavras, Jinwoo consegue extrair a sombra do xamã. Essa é a nova aparência de Kargalgan. Após se tornar uma sombra, ele finalmente se calou. O rank normal das sombras de Sung são infantaria, elite e cavaleiro. Mas agora com essa sombra de um boss, ele conseguiu um cavaleiro de elite. Sung precisava colocar um nome em sua nova sombra, mas ele não se lembrava que o orc se chamava Kargalgan e por isso seu nome agora era Tusk. Sung conseguiu a força dos orcs superiores em seu exército. Agora ele possui 127 sombras. Após desfazer as suas invocações, Sung é abordado pelo chefe Wojin-Chu. Jinwoo fica surpreso. O chefe Jin-Chu e a caçadora Chahai estavam ali. Ele estava tão distraído na luta que não percebeu a chegada desses dois. Os caçadores da guilda Hunters queriam conversar com Sung, mas os caçadores da divisão de monitoramento diz estarem encarregados
encarregados do caçador Sung. E por ser um assunto ultra secreto, o que aconteceu ali não deveria vir a público. Os caçadores da divisão de monitoramento escoltam Sung até a saída. Essa era a melhor maneira de evitar complicações. O poder que Sung mostrou supera o da Guilda Hunters, uma guilda considerada a mais forte da Coreia. E se os caçadores ali presentes tivessem qualquer dúvida sobre isso, eles deveriam procurar a associação para mais explicações. Quando Sung, Jin-Chul e os outros estavam indo embora, o líder Ki-hon grita para que eles esperem. Ele não queria saber o motivo de Sung se passar por um escudeiro, mas queria agradecê-lo. Só estamos vivos graças a você. Todos os caçadores ali presentes se curvam como forma de respeito. Sung o salvou e Jin-woo entrega para a healer a mensagem que ela deixou com ele. Do ápice da batalha contra os orcs, a garota achava que iria morrer e por isso deixa uma mensagem para Sung entregar para sua família. Mas isso não foi necessário, já que Jin-woo salvou a todos. Cha-hai tenta falar com Sung, mas ele já estava indo embora com os caçadores da divisão de monitoramento. Uma das magas conversa com ela e pergunta por que Cha-hai estava com uma picareta. A caçadora de Rank S fica com vergonha e se pergunta se ela pareceu estranha para Sung Jin-woo. Claramente ela estava interessada no nosso assassino necromante. Enquanto isso, o jovem Jin-ho estava esperando para encontrar Sung. Ele estava ansioso para essa reunião. Ele queria que Sung se juntasse à guilda de sua família, para que ele possa ser o novo líder. Seu destino está nas mãos de Jin-woo. Sung chega até ali. Suas roupas estavam surradas. Afinal, ele havia acabado de sair de uma dungeon. E Jin-ho explica a história para seu querido irmãozão. Sung entende que o pai de Jin-ho já sabia sobre ele. Afinal, Go Myung-hwan, que é um dos caçadores da guilda do Tigre Branco, contou tudo o que aconteceu no Portal Vermelho. Jin-ho precisa da ajuda de Sung para ele se tornar o mestre da guilda Yojin. O garoto diz que Sung não precisava fazer isso por ele. Essa seria uma decisão exclusivamente do Caçador das Sombras. Enquanto isso, na sede da Guilda Hunters, o soldado supremo Choi Jong-in estava surpreso ao saber que Sung estava nas raids de sua guilda. Ele trabalhou como minerador e escudeiro sem que o mestre da guilda soubesse. Quem passava essas informações era o jovem Ki-hon. Ele acredita que Sung não tinha más intenções, mas como o boss do portal de Rank A era muito poderoso, Sung precisou lutar para salvar a vida de todos. Choi Jong-in então entende que sua guilda também foi salva por Sung, assim como a guilda do Tigre Branco. Ele também descobre que Jin-woo consegue invocar vários monstros e se move como um assassino, além, é claro, da habilidade de ressuscitar os monstros mortos para que obedeçam suas ordens. Mas mesmo assim, o mestre da Guilda Hunters acreditava que Sung poderia esconder outras habilidades e também pergunta para Ki-hon: se você me comparar com Sung, quem seria o mais forte? Ki-hon respira e então responde: para cobrirmos as fraquezas de cada classe, somos divididos em funções específicas: ataque, defesa e suporte. Esse é o senso comum, porém Sung é alguém que não se aplica a essa lógica. Mestre, você conseguiria limpar uma dungeon inteira de Rank A sozinho? Jong-in começa a tremer. Não importa o quão forte ele seja, se for cercado por muitos monstros, seria difícil de se defender. O apelido de Soldado Supremo agora parecia uma piada. Ki-hon fala que não queria atrapalhar o processo de recrutamento da Guilda Hunters, mas aquele homem, o caçador Sung Jin-woo, deve ser trazido para Hunters. Jong-in responde que fará o seu melhor. No outro dia, vemos vários repórteres na porta da Associação de Caçadores, e em um carro estava o idol chamado Lee Min-sung. Ele seria conhecido como o homem que possui tudo. Todos aqueles repórteres queriam saber qual seria o rank desse grande artista. Mas de repente, dois carros de luxo chegam até ali. Esses eram os líderes das guildas Hunters e Tigre Branco, Baek Yeon-ho e Choi Jong-in. Os dois se perguntam por que tantos repórteres estavam ali. E logo os jornalistas começam a perguntar se os dois caçadores de Rank S estavam disputando o caçador Lee Min-sung.
Baek responde que não estava ali por causa desse cara, e Choi Jong-in revela para os repórteres que Lee Min-sung já havia assinado um contrato com a Guilda Ceifadores. Os dois estavam ali por outro motivo. Enquanto isso, Baek diz para Jong-in que já sabe sobre o incidente da Guilda Hunters, mas Choi Jong-in responde que não foi nada grave. Afinal, a Guilda do Tigre Branco perdeu um recruta de rank A no Portal Vermelho, mas sem a ajuda de Sung, o grupo B da Guilda Hunters teria sido dizimado. E por obrigações morais, ele deseja que Jin-woo se alie à sua guilda a qualquer custo. Baek fica furioso. Como sua guilda teve baixas, ele deveria recrutar Sung para esse reforço. Jong-in pergunta o que Baek pretende fazer com um reforço de rank S. Ele queria travar algum tipo de guerra. De repente, alguém chega até ali e interrompe a discussão. Esse é Lin Tae-gil, o caçador de rank S, mestre da Guilda Ceifadores. Ele pergunta se os dois estavam brigando pelo seu querido Lee Min-sung. Porém, os dois respondem ao mesmo tempo que não dão a mínima para esse cara. Tae-gil fica surpreso por não saber o que estava acontecendo, e de dentro do carro, Min-sung acreditava que 3 guildas estavam tentando recrutá-lo. Ele então finalmente desce do carro e começa com as entrevistas, e ao longe Sung Jin-woo se aproxima. Sung Jin-woo estava surpreso. Ele se pergunta por que tantos repórteres estavam na porta da Associação de Caçadores. Ele tenta entrar naquele lugar, mas um segurança o impede. Aquele era o segurança do ator Lee Min-sung. Mesmo Jin-woo dizendo que tinha assuntos a tratar ali, o segurança não deixava passar. Ele não podia atrapalhar o momento de Min-sung. Porém, de repente, alguém vai até a portaria para recepcionar Jin-woo. Aquele era o presidente Go Gun-hee. Ele pergunta com que autoridade aqueles caras estavam dizendo para Sung ir embora. Esse rapaz era seu convidado. Ele também chama a atenção de Lee Min-sung. Afinal, foi Go Gun-hee que permitiu aquela conferência. Go Gun-hee entra no prédio junto de Sung Jin-woo. Os repórteres ficam furiosos e se perguntam quem seria aquele garoto. Min-sung estava furioso por Jin-woo estragar o seu momento. Ele pede para o segurança descobrir quem era aquele cara. E assim decide seguir como planejado e ir direto para sua avaliação. Ele se despede dos jornalistas, mas quando tenta entrar no prédio, acaba sendo barrado pelos inspetores. Aquele era o inspetor-chefe Oh Jin-chul. Ele diz que outro caçador estava sendo avaliado e até às 11 horas não seria permitida a entrada de ninguém. Min-sung fica surpreso. Ele teria que esperar mais 30 minutos para entrar. Ele diz então que deveria entrar, já que os repórteres estavam ali e sua avaliação seria 11 horas. Ele pergunta se Jin-chul sabia quem ele era. O próprio presidente sabia daquela conferência de imprensa, mas Oh Jin-chul apenas responde que ele deve esperar. Ele só poderia entrar exatamente às 11 horas. Min-sung chama o inspetor de maldito. O seu pai era o vice-presidente da Yodin Arquiteturas e essa era a empresa que patrocinava a associação. Por isso, o inspetor deveria ser cuidadoso com suas palavras. Além do mais, toda a imprensa estava esperando por isso. Jin-chul conseguiria lidar com as consequências? Apesar das ameaças de Min-sung, o inspetor Jin-chul responde que sim, ele conseguiria lidar com qualquer consequência. O ator então pergunta se aquele caçador que entrou era realmente alguém incrível. O inspetor-chefe retira seus óculos e com um olhar sério responde: se eu te falar, senhor Lee Min-sung, conseguiria arcar com as consequências? Min-sung fica com medo e enquanto isso Go Gun-hee conversava com Sung Jin-woo. Eles encontram os mestres de guilda, Baek e Choi Jong-in. Eles reverenciam os dois caçadores. Go Gun-hee diz que esses dois estavam esperando por Sung há 1 hora. Afinal, Jin-woo é o primeiro caçador de rank S que aparece depois de 2 anos. E Choi Jong-in estava realmente ansioso, já que sabe dos poderes de Sung. Eles então chegam em uma sala gigantesca. O avaliador cumprimenta Jin-woo. Ele diz que devem confirmar as habilidades de Sung para definir a sua classe. Sung então invoca uma de suas sombras. Go Gun-hee e o avaliador ficam surpresos. Go Gun-hee então pergunta se essa seria a capacidade máxima de Jin-woo. Sung estava desapontado. Ele não pode mais esconder o seu poder. Sendo assim, ele acaba invocando suas sombras mais poderosas. O nível de magia utilizado por Jin-woo assusta Go Gun-hee e também os mestres de guilda que estavam fora da sala. Sung então diz que consegue invocar mais de 100 dessas sombras. O avaliador de rank estava tremendo e os olhos de tigre de Baek são ativados após sentir a poderosa energia mágica
mágica de Jinwoo. Ele estava mais forte do que quando se viram pela primeira vez. Ele agora poderia obliterar Baek completamente. Sung então sai da sala com sua nova licença. Baek ainda tenta conversar com ele, mas Sung pede desculpas e diz que tinha algo para fazer. Choi Jong-in e Baek tentam avisá-lo para não sair pela porta da frente, porém Sung acredita que eles estavam tentando convencê-lo de assinar algum contrato, e por isso acaba abrindo aquela porta, e nesse momento várias fotos são tiradas pelos repórteres. A notícia do novo caçador de Rank S já tinha se espalhado. Sung se assusta e sua cara de espanto aparece em rede nacional. A jovem caçadora Han Song-yi, que ficou presa no Portal Vermelho junto de Sung e também é amiga de escola da irmã de Jinwoo, mostra a live do novo caçador de Rank S para sua amiga. A jovem Jin-ah não sabia que seu irmão era um caçador de Rank S agora. E assim vemos o que aconteceu 10 minutos antes disso. Após ser barrado, Lee Min-sung faz um discurso para os repórteres. Ele dizia que mesmo se sua avaliação for de rank baixo, ele iria lutar contra os monstros. Independente do resultado, Lee Min-sung vai proteger os cidadãos. Aquela seria a sua aposentadoria como ator e início de uma nova carreira como caçador. Mas isso na verdade era uma grande mentira. Ele já sabia que seria um caçador de rank A e planejava ganhar muito dinheiro durante 2 anos, sob o comando das relações públicas da Guilda Ceifadores. Descer do trono e arriscar sua vida para proteger as pessoas era um personagem que ele estava atuando. Porém, de repente, a notícia que o novo caçador de Rank S acabou de ser avaliado e cadastrado na associação surgiu. Todos os repórteres ficam surpresos e começam a perguntar sobre isso para Lee Min-sung. Os holofotes agora eram de Jinwoo. A página da associação foi atualizada. Sung Jinwoo é o 10º caçador de Rank S do país. Todos os repórteres ignoram Min-sung e ficam de prontidão para tentarem fazer a primeira entrevista com o novo caçador de Rank S. Os inspetores da associação reforçam a segurança. Lee Min-sung é deixado de lado. Logo no seu dia de brilhar, ele foi ofuscado por um novo Rank S. E foi nesse momento que a imagem de Sung assustado repercutiu em toda a internet. Até mesmo os mineradores que trabalharam com ele e estavam acompanhando as notícias. O 10º caçador de Rank S da Coreia acaba de surgir. Os antigos amigos de Sung, que lutaram com ele no covil duplo, também ficam surpresos. O pai de Jinwoo também viu toda essa repercussão. Ele estava em uma reunião com seu filho e pergunta se Jinwoo conseguiu recrutar Sung para sua guilda. O jovem pede desculpas para seu pai. Ele não conseguiu fazer isso. Sung estava decidido a criar uma guilda própria. E assim ele ofereceu a vaga de vice-líder para seu amigo Jinwoo. Seu pai então revela porque criou a guilda Yojin. Essa guilda de elite foi criada para proteger a sua família. Os poderes e a influência dos caçadores aumenta a cada dia. E em alguns casos apenas um caçador tem a força e influência de um país inteiro. Além, é claro, dos caçadores mais fortes do mundo, que superam os caçadores de Rank S. Esses são os caçadores de nível nacional. Em alguns países pequenos, os caçadores são tratados como reis, e por isso a autoridade do governo e as leis não serão suficiente para proteger os mais fracos. E por isso ele queria reunir caçadores confiáveis em sua guilda, caçadores que não são movidos apenas por dinheiro ou por relações pessoais. E Jinwoo achou alguém assim. Sendo assim, Yo Myung-han oferece o posto de mestre da guilda Yojin para seu filho. Faça aliança com caçadores fortes e confiáveis. Em breve eles se tornarão mais valiosos do que todo o dinheiro do mundo. Esse era o seu conselho. Jinwoo fica surpreso. Ele agradece o seu pai, mas não aceita a proposta. Jinwoo estava decidido. Ele vai se juntar à guilda do seu irmãozão, Sung Jinwoo. E galera, comentem aí o que vocês acharam desse vídeo. E também se eu devo continuar com essa história aqui no canal Mangás Online. No mais, obrigado por assistir esse vídeo até o final. Valeu, falou, tamo junto e até a próxima.